Olha isso. Pronto, muito bom. Agora sim, boa noite, Luzia, Sônia, Anderson, Miguel. Seja todo mundo bem-vindo, né? Boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja aí. Arro, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom, muito bom. Estreando aqui a nossa câmera nova, né? A gente já está vendo o brilho aí da câmera, muito bom. Então, meninos, esse mês de junho, né? A gente vai iniciar um estudo de um novo livro, que a ideia é depois, quem quiser comprar, né? Eu acredito que não esteja fácil de achar esse livro aqui, ó. O Caminho Quádruplo, aqui, tá? Ou seja, os 4 caminhos, tá? Depois eu vou tirar a foto e botar lá no grupo, lá, o pessoal que quiser. E nesse livro de estudo, tá? É onde se baseia os arquétipos, né? Do visionário, do guerreiro, do curador e do mestre. Tá bom? E como a gente vai estar começando um novo mês, e teoricamente daqui a 20 dias a gente começa uma nova estação, eu tive então a ideia, né? Me veio a intuição da gente começar a fazer um apanhado, né? A minha ideia aqui é eu fazer um resumo desses arquétipos baseado no estudo que a autora fez desse livro aqui. Então, ela é uma pesquisadora que conheceu várias tribos, não só tribos ligadas aos índios norte-americanos, mas desde a África, né, da Angola, ou seja, ela fez um apanhado, uma pesquisadora. E percebeu que dentro dessas culturas, né, essas linguagens, esses termos, né, eram muito parecidos, né? E essa é a base da cultura deles, do despertar do potencial, né? do empoderamento do ser humano. Tá? Então, ela faz esse apanhado e escreve uma obra assim, muito bonita, né? Esse livro aqui, acho que eu comprei ele em 2006, alguma coisa assim. Então, assim, eu acredito que a gente não consiga encontrar esse livro, tá? E aí, o que eu fiz? Né? Dentro do meu conhecimento, dos meus estudos, eu fui, então, organizando alguns elementos, tá? Desde o momento do elemento fogo, terra, água e ar, e as estações, tá? Porque quando a gente pega aqui, dentro dessa cultura, dentro do que está escrito no livro, a gente vai ver que alguns elementos, em algumas direções, elas não vão estar parecido com o que eu coloco aqui. Por quê? Porque todo esse estudo que ela fez foi um estudo muito voltado para as tribos, né, da América do Norte. Tá? E lá, as estações batem diferente com as nossas estações aqui. Né? Então, a gente vai iniciar agora a estação de inverno, e a estação de inverno ela é a estação que, para nós, traz o sentido da morte. Né? Então, assim, aqui, por exemplo, já está muito frio. Né? Então, com a coisa do frio, você quer ficar mais dentro de casa, né? E a sua alimentação, naturalmente, você quer as coisas mais quentinhas. Você olha para a natureza, você vai vendo as árvores já caindo as folhas, o mato começa a ficar, ao invés de verde, ele começa a ficar meio que amarelado. Né? O vento é mais frio, ou seja, a noite ela vai se tornar mais longa do que o dia, ou seja, a gente vai ter mais noites escuras do que luz. Então, quem predomina nesses 3 meses de inverno é a noite, a escuridão. Tá? E todo esse simbolismo, ele representa a morte, o renascimento. Tá?
E, dentro do livro, o arquétipo que representa isso é o curador. Tá? E a estação é inverno. Os animais que estão representando isso é a jiboia, é a principal, né? Porque ela tem um simbolismo de trocar de pele. Então, baseado em tudo isso, é a estação que fala, é o arquétipo que fala dos ancestrais também, da morte, do renascimento. Então, baseado em cima disso tudo, eu entendo que esse arquétipo ele pertence a essa porta, que é a porta do oeste, que é a estação que nós vamos estar entrando agora. Então, aqui nós temos o oeste, que é a estação de inverno. Inverno representa a morte. Tá? E as cerimônias, né? Por exemplo, a jornada que nós vamos ter agora, nesse mês, no outro mês, ela está vinculada ao curador. E o curador, ele representa os nossos ancestrais. Por quê? Porque o arquétipo do curador vai nos lembrar, né, que a memória dos nossos ancestrais, tanto da linhagem do pai quanto da mãe, ela está vibrando no meu DNA. E em cada geração, tá, sempre vai haver o rezador, o curandeiro, o homem medicina, a mulher remédio. Isso são termos dentro das tradições, tá? É aquele que vai dar continuidade, né? A gente vai lembrar aquela imagem da vovó, né? Que a vovó sempre tem aquela... fica no nosso arquétipo, no nosso inconsciente, a vovó, aquela que está ali, que reza, né? Que cuida dos netos, e que tem aquele altarzinho, né? A oratória de estar ali rezando. Tá? Essa é a mulher remédio. Ou, às vezes, o avô. Né? Eu tenho uma lembrança da minha avó era da tradição, era espírita, né? Então lá, tinha lá, eu me lembro que na sala ficava lá, né, o altarzinho dela, né? Então aquela imagem de Oxalá com os braços abertos, né? Que eu, quando criança, achava que era o Cristo Redentor. Então, quando eu olhava para o Cristo, eu dizia que tinha uma imagem daquela lá na casa da minha avó, né? Que é dentro do Espiritismo, né? Principalmente da Umbanda, é Oxalá. E eu tinha também um tio, eu acho que era por parte, não sei se era por parte do meu pai, eu sei que era um parente, né? E eu me lembro muito dele, ele sempre estava de chapéu, já era um senhorzinho, e ele fumava muito um cachimbo, né? E quando a gente ia lá na casa dele, a gente era criança, devia ter uns 6, 7 anos, eu me lembro que para a gente chegar lá, a gente tinha que atravessar uma estrada e tinha muito mato alto, sabe? Tinha umas torres de transmissões e a gente tinha que atravessar aquela estrada, né? E de noite a gente vinha, naquela época acho que não tinha lanterna, mas acho que a gente vinha com vela, era alguma coisa que fazia até a gente chegar na estrada de chão, de asfaltada. Mas a gente tinha que atravessar uma estrada, né? E eu adorava ir para lá, porque assim, eu me lembro que era uma casinha assim muito simples, chão batido, mas tinha goiabeira, aquela coisa toda. E volta e meia, quando a gente ia lá, esse vovô ele sempre rezava a gente. Ele pegava o cachimbo e rezava. Então, assim, eu tenho essa imagem dos rezadores da minha família, né? Eu acho que ele era primo da minha avó, alguma coisa assim, né? Ele sempre com aquele chapéu preto dele, a gente chegava lá e estava sempre sentadinho lá no banquinho de madeira lá fora, uma casinha muito simples. Eu me lembro que o chão era vermelho, né? Assim, então, eu tenho umas imagens ainda de criança desse meu tio. Eu me lembro que eu adorava ir para lá porque, assim, como se, na minha visão de criança, como se fosse um sítio e tinha muita criança, era um quintal muito grande com muita criança. E aí já viu, né? Para criança, eu estava ali
era festa, né? Então, eu adorava ir para lá no final de semana, aquela coisa toda. Então, eu tenho essas imagens da estrada de chão com muito mato, e na volta, quando a gente voltava para casa, sempre alguém ia nos acompanhando com lanterna, aquela coisa toda, né? Então, o que acontece? Eu, dentro da minha família, né, esse cargo é um cargo que eu estou exercendo. Tá bom? Então, no momento que eu vou fazer a minha jornada de autocura, de autotransformação, o que eu estou trabalhando em mim não pertence só ao César. Tá? Ele pertence também às histórias dos meus ancestrais, dos meus antepassados. Só que eu não tenho essa consciência. Isso não fica nítido para nós. Tá bom? Isso não fica nítido para nós. E esse arquétipo, todos nós, né? Todos, independente se tem um cargo parecido com o meu, de estar sendo um facilitador dentro dessa jornada ou não, né? Mas todos nós, quando vamos buscar o nosso despertar, o nosso trabalho de aprimoramento, o nosso trabalho de autocura, nós não estamos só fazendo, né, para a própria pessoa. Há uma extensão dentro desse processo. Então, é isso que representa o arquétipo do curador, né? E dentro desse livro, né, que a gente vai estar estudando, né, a gente tem aqui na página, né, do arquétipo do curador, uma base de 4, 5 páginas, né, falando desse arquétipo. Então, qual é a ideia? É que cada semana, a cada quarta-feira, eu vou estar pegando desse livro aqui alguns tópicos e a gente vai estar aqui falando sobre esses tópicos, tá bom? E depois a gente troca aqui as nossas experiências. Então, o primeiro tópico dentro dessa leitura aqui, tá? Eu tirei aqui, né? O caminho do coração. Ou seja, o que ela coloca aqui nesse livro é que por que nós adoecemos? Né? Porque em algum momento da nossa jornada de vida, a gente começa a não acreditar mais ou não dar mais vazão àquilo que eu sinto, mas sim aquilo que parece que racionalmente seria o correto. Ou seja, você começa, a gente quando é criança, a gente vive muito nessa consciência, né? Por isso que muitas das vezes, às vezes eu vejo a fala da Amanda, eu falo assim, pai, eu não estou entendendo nada disso, né? Aí às vezes ela traz uma coisa que eu estou tentando quebrar dela, tentando tirar isso dela, é por isso que eu não quero amadurecer. Os seres humanos é muito complicado, eles complicam tudo. Então eu prefiro ficar na consciência da criança. Tá? Então, eu venho trabalhando isso com ela, que ela pode, sim, amadurecer mentalmente, né? Ter uma mente inteligente, madura, para entender o jogo da vida, sem perder essa conexão da criança. Então, hoje tem sido o meu trabalho com ela. Né? Eu já venho um tempo trabalhando isso com ela. Mostrar que ela pode, sim, né? E aí o que eu tenho feito com ela é uma coisa que, para todos nós, inconscientemente, a gente tem essa pergunta, tá? Eu fazendo isso, o que eu ganho com isso? É da nossa natureza saber, tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu amadurecendo. Então, o que eu tenho que trabalhar com ela? Quanto mais você amadurecer, mais liberdade você vai ter, né? Você vai poder fazer as coisas que você quer sozinho, sem que seu pai e sua mãe estejam ali. Então, eu tenho tentado colocar isso para ela, porque ela fica nessa consciência que, não, ficar nessa consciência da criança, eu não vou sofrer tanto, né? Então, eu tenho trabalhando isso com ela. E que, na realidade, quando a gente sai, quando a gente começa a perder, né, essa pureza, essa consciência, né, de sentir o processo e começa a trabalhar muito no racional, a gente vai se distanciando. Tá? Então, dentro da leitura, dentro do material que esse livro coloca aqui,
eles trazem um pouco dessa abordagem que, quando você não começa mais caminhar no caminho do coração, quando você não escuta mais o seu coração, você começa a adoecer. Porque você começa, então, a tomar decisões baseado na lógica e não naquilo que você está sentindo. Ou seja, é muito comum, às vezes, a gente dizer sim para agradar a pessoa ou para não criar ali, naquele momento, uma confusão. Muitas vezes você está dizendo não, também baseado em cima disso. Tá? Mas isso não acontece de uma forma muito consciente, acontece de uma forma muito inconsciente. Ou os nossos próprios pais, tá? Em algum momento também de uma forma muito inconsciente, sem saber o quanto isso vai pesar lá na frente, acaba fazendo isso. Eu já vi várias vezes, né? A Amanda, quando era menorzinha, ela chegava às vezes na casa dos avós e ela, às vezes, falava com a avó, falava com a madrinha, mas não ia falar com o avô. Né? E às vezes ela sempre fala assim: você não foi falar com o seu avô? Não sei o quê. Ah, mãe, não quero, não sei o quê. Você vai lá, dá um abraço ao seu avô, dá um beijo no seu avô, não sei o quê. Mãe, eu não quero, mãe, não quero, não estou com vontade, aquela coisa toda. Mas na hora que você quer as coisas, você pede a ele, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, tá bom, então eu vou lá. E ela ia toda dura. Oi, vô, não sei o quê, rapidinho. Será que aquela criança, com a sua sensibilidade, olhou para aquele arquétipo? Porra, tem uma energia ali muito ruim, não vou abraçar aquilo não, que eu vou segurar aquela pemba. Por quê? Porque, assim, ele nessa época, vamos botar aqui há 15 anos atrás, ele era uma pessoa que bebia, né? Então, volta e meia, quando a gente chegava lá, tinha sempre uma certa confusão, a mãe da Alessandra sempre reclamando, né, do pai, não sei o quê, assim. Eu sei que tudo isso levou, hoje eles estão separados, né? Claro que não foi só por causa disso, junta muita coisa, né? E eu olhava, às vezes, aquilo ali e falava: Alessandra, se ela não quer abraçar, cara, você não tem que estar insistindo. Não, mas quando ela quer as coisas, chegou aqui, tem que abraçar, isso é falta de respeito. Então, até que ponto, naquele momento ali, a gente estava fazendo, ensinando a ela como é que é o jogo. Pô, se eu abraçar ele vai me dar doce, ele vai me dar bala na hora que eu pedir. Então, de alguma maneira, né, de uma forma assim muito, vamos dizer assim, infantil, às vezes os nossos próprios pais fizeram isso conosco. Então, aquilo que eu estava sentindo que eu não queria fazer, eu tinha que fazer por obrigação. E daqui a pouco a gente acaba se perdendo, né? A gente acaba se perdendo porque, assim, você começa a usar lógica. Bem, então, quando eu chegar na casa do Miguel, eu tenho que ser respeitador, deixar o chinelo lá de fora, aquela coisa toda, e pá. E muitas das vezes, aquela ali não é a minha natureza, né, de ser aquele cara certinho, mas por uma questão de educação, né? E eu acho que nesse momento a gente acaba meio que se perdendo, né? E aí a gente só começa a ficar um pouco mais à vontade quando a gente começa a pegar um pouco mais de intimidade. E aí é quando a gente fala assim: pô, tá vendo? Caraca, agora que eu estou conhecendo melhor o César. O César é meio bagunceiro, aquela coisa toda. Por quê? Porque até então, lá no começo, era, vamos dizer assim, algo programado, né? Aquela coisa, né? A pessoa educada, mas isso era artificial, né? Quando a gente começa a conviver, é que a gente vai vendo ali, né, realmente a natureza da pessoa. Então, seguir o caminho do coração é a gente sentir o chamado, não sentir o chamado. Então, eu não vou. Então, eu me lembro assim que uma das coisas que meus mentores, né, um guia espiritual, que hoje é um padrinho espiritual meu, mas que a Didi recebia não, recebe, a Edneuza, aquela lá do sul, né? Eu fico chamando ela aqui, mas ela tá meio sem tempo de noite. Seu Pedra Negra dizia muito, me falava muito uma coisa assim: filho, não estou aqui para agradar ninguém está aqui para me agradar. Eu faço aquilo que precisa ser feito. Escute sempre seu coração e caminhe nessa estrada. Dessa forma, as pessoas realmente vão saber quem é você. E, ao mesmo tempo, eu entendi que só estaria ao meu lado caminhando comigo aquele que realmente gostava de mim, pela minha forma de ser. E não um teatro, um personagem que eu estava criando.
Isso é perigoso porque você não vai sustentar isso muito tempo. Né? E é nesse sentido que uma das abordagens dela, né, é ouvir a voz, o caminho do coração, aquela coloca ouvir a voz do coração, ela bota aqui assim, prestar atenção o que tem coração e significado. E aí ali tem, ela vai escrevendo depois, né, que as pessoas que não seguem, que não escutam seu coração, com o passar dos anos, ela vai adoecendo. E aí tem uma passagem aqui no livro, né, eu já li esse livro há muito tempo, mas eu tenho muita coisa rabiscada aqui nele, que ele fala o seguinte, que quando a pessoa começa a não cantar mais, a não se encantar com histórias bonitas, você não vê essa pessoa brilhando, né? Os olhos não estão brilhando. Outro termo que ela fala, né? E ela não está mais brincando, sabe aquela pessoa que não brinca, está sempre muito séria? Eles começam a perceber que aquela pessoa ali ela está começando a adoecer. Então, dentro da tribo, os membros têm essa percepção, mas quando eles moram juntos, né, na mesma tribo. Não, então ele começa, pô, Miguel é um cara brincalhão, está sempre sorrindo, contando piada, e a gente não está vendo mais isso nele. Então, as pessoas mais próximas começam, hoje estou botando o Miguel toda hora como exemplo, não sei por quê. Aí as pessoas começam a ficar prestando atenção, e aí eles começam, então, a chegar mais próximo dele e perguntar, pô, você está pensando o que está acontecendo? Porque, assim, não é o seu normal, né? Isso, eles falam que você começa a se afastar do arquétipo do coração. Então, para eles, você está começando a adoecer. É claro que depois isso vai somatizar lá na frente no corpo físico, né? A doença orgânica. Então, o caminho do coração, meus amigos, significa isso. E aí fica aqui aberto para as perguntas, né? Em relação a isso. E aí eu também faço a pergunta, né? Quem hoje, né? Preste atenção nisso que eu falei. Você caminha, você decide a sua caminhada de vida pelo que você sente ou pela lógica, pela mente, né? Não, eu acho que aqui vai ser legal para mim, eu acho que isso aqui vai ser melhor para mim. E aí está aberto aí o nosso bate-papo baseado nesse termo aqui, o caminho do coração. Então, está aberto aí para as perguntas e respostas. Grande Wagner, Wagner conosco aí, tá? É isso mesmo? Tá de óculos escuros, cara? É isso? Oi, gente, boa noite. Aqui é Wagner falando. Boa noite. Oiê! Fala, Saudade de Wagner. vocês. Tudo bem, Miguel? Beleza? Beleza. Boa noite. Eu tô meio sem câmera aqui, tá? Mas eu vou ligar daqui a pouco. E eu cheguei atrasado, eu tava esperando até mais gente que disse que vinha, mas aí uma coisa ou outra acaba tirando o aplicativo Zoom do telefone da pessoa, vê se pode. Mas eles estão chegando, eles estão curiosos, vão chegar perto assim. Então vou fazer uma pergunta. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando é que o coração manda e a gente faz as coisas, como é que a gente sabe que é uma coisa boa? Porque a gente pode às vezes estar sentindo uma coisa, mas produzida por um pensamento cabeçudo. Muito bonito sua pergunta e muito interessante. Seguir o caminho do coração, ele vai exigir de você uma disciplina. E essa disciplina chama-se meditação. Tá? Por quê? A natureza mais sutil é a natureza mental. Então, se você não tem a prática da purificação diária, que é sentar todos os dias e limpar sua mente de todo lixo, de toda informação que não tem significado, aquilo vai acumulando, acumulando, e daqui a pouco aquilo passa para o sentimento. Tá? É a mesma coisa. Olha,
Vamos botar aqui, olha, a Dona Maria, cara, é uma mulher fofoqueira, e toda hora fica falando, tomando conta da vida dos outros, aquela coisa toda. E todo dia que eu encontro aquela pessoa, fala, ó, a Dona Maria é uma mulher fofoqueira, toma cuidado com ela, fica prestando atenção. A pessoa foi criando um arquétipo da Dona Maria. De tanto falar aquilo, e eu na hora não limpar aquela história, um dia quando eu encontro com a Dona Maria, qual é o sentimento? Ai, deixa eu ficar quietinho aqui, meu Deus, eu quero até que ela não me veja, porque eu já deve me sentir mal porque encontrar com ela, ela pode ficar sabendo de alguma coisa meu e vai contar para as pessoas. Entendeu? Até então era uma ideia, era uma sugestão. E por eu não na hora não limpar, não ter esse hábito, aquilo vai acumulando, acumulando. O dia que você se depara com a Dona Maria, você tem aquele sentimento. Ai, deixa eu me esconder, não quero nem que ela me veja. Meu Deus, essa mulher aí... Não... E eu não sei de nada disso. Será que isso é verdade? Ou isso foi implantado em mim? Tá? Então, tudo começa na mente. Até quando eu começo a sentir, ele é mais complicado. Então, imagine o seguinte, que a mente, ela é mais fácil da gente limpar do que quando eu começo a sentir. Porque quando eu começo a sentir, é como a tinta que borrou uma camisa de linho. Quem entende disso sabe que manchou, não vai sair mais. Tá? Você pode lavar, botar todo o produto, mas você vai sempre, se você olhar direitinho, você vai ver aquela mancha da tinta que borrou a camisa de linho. O emocional é isso. Então, quando se chega na natureza emocional, dá muito mais. É 1000 vezes mais trabalhoso de você limpar, de você curar, do que enquanto está na mente. Porque enquanto está na mente, a mente tem 3 camadas. Na realidade, o eu superior não entra nisso, mas o inconsciente primeiro fica no inconsciente. Tá? Mesmo que quem recebeu foi a mente lógica, mas ela vai para o inconsciente. E se aquilo ali não é limpo, daqui a pouco aquilo passa para a natureza lógica. E de tanto você ouvir, aquilo começa então a se tornar uma programação. E a programação só se torna forte quando eu começo a sentir. Então, há uma possibilidade de você ainda limpar enquanto está na natureza mental. Por isso, a prática da purificação diária através da meditação, que é o que eu ensinei no curso. Tá? Então, todo dia eu sento, faço minha prática, limpo tudo aquilo que está no meu inconsciente, toda a forma de pensamento, toda a sujeira, todo o lixo, entendeu? Para que realmente eu consiga criar um filtro e aquilo que realmente estou sentindo e... Ó, vou dar um exemplo. Deixa eu ver o tempo que falta aqui. Esses dias eu estava meditando, aquela coisa toda. Eu já estou começando a sentir falta da aula de yoga presencial. Fazer aula com os alunos, né? Aquela coisa toda. Sabe, assim, já estou sentindo essa falta. E aí eu falei assim, caramba, um espaço que eu dava aula aqui, que era o Colibri, mudou a forma lá, eu tenho que alugar o bloco de horário, e agora eu não estou podendo fazer isso, não estou podendo ter despesa. E aí, falei, tá, pô, caramba, como é que eu vou fazer? Enfim, joguei para o universo. Aí hoje, uma aluna minha que fazia aula numa academia aqui, assim, mestre, olha, já voltou da aula, aquela coisa toda? Eu falei assim, pô, não, eu estou procurando aqui um espaço, aquela coisa toda. Ah, então tá, se eu souber de alguma coisa, eu te ligo. Passou 1 hora, ela mandou uma mensagem. Olha, mestre, eu estava pensando aqui, você pode vir aqui na minha sala da aula. Ela é psicóloga e tem um consultório aqui em Vassoura. Dá para uns 3 alunos na minha sala. Então, seria eu e mais 2 pessoas. Então, vamos fazer o seguinte, segunda-feira a gente marca você vir aqui dar uma olhada na minha salinha e aí eu tenho na parte da manhã. Falei, legal. Pô, teoricamente, eu já vou começar. E na minha meditação me veio aquele sentimento, caramba, né? Da aula online é legal, mas pô, eu já estou... Por quê? Eu já estou perdendo a disciplina de fazer yoga todo dia. Eu faço ali, acabou a meditação, eu dou, mas não aquela aula montada que eu acompanho, aquela coisa toda. Né? O que já aconteceu? Hoje mesmo, acho que foi ontem que eu tive esse sentimento, né? Falei, caramba, eu tô com saudade da aula, aquela coisa toda.
E hoje a coisa já aconteceu. Só para a gente ter uma noção que quando a mente está limpa, os insights eles chegam, ou seja, eu já recebi um insight que provavelmente esse mês está começando, eu vou começar a retornar das aulas presenciais. Então, isso está limpo. Mas quando eu tenho a mente, quando eu não tenho essa prática diária de purificação, fica uma bagunça, Wagner. Eu não sei se esse sentimento é isso mesmo, se é uma sugestão mental que ficou ali rodando no meu HD e agora eu estou sentindo, entendeu? Então, o inconsciente é como o HD. Se eu não limpar ele, é como o meu e-mail, que todo dia eu tenho que chegar lá, limpar, porque vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Se eu não fizer limpeza, daqui a pouco eu não tenho espaço para aquilo que realmente eu preciso saber. Muita coisa que chega é lixo. Entendeu? É essa maneira. Então, assim, ouvir a voz do coração não é uma coisa simples, você precisa de uma disciplina. Porque senão a gente está confundindo, né, com os sentimentos ligados às nossas carências, os nossos medos, as nossas fraquezas. Por isso que dentro do arquétipo, dentro da limpeza da natureza emocional, eu tenho um mantra. Tudo aquilo que é dependência, todas as minhas carências, todo tipo de falta, todo tipo de medo, de insegurança, de escassez, eu estou limpando. Porque, assim, eu tenho que sentir aquilo que realmente faz parte do meu processo, e não aquilo que está carente em mim. Senão, fica uma presa fácil para qualquer situação desconfortável. Né? Vamos supor que a pessoa está sozinha, não está se relacionando. Ela vai se aproximar do outro? Será que é um processo do Dharma? Aquelas duas almas estavam no momento de se encontrar? Ou é pela carência? Se é pela carência, vai começar daqui a 3, 4, 5, 6 anos, acabou. Porque não havia uma compatibilidade, ou seja, não estava dentro do processo kármico da pessoa. Então, é uma relação que acaba se tornando um mau karma. Porque, na realidade, a aproximação foi o quê? Foi pela carência. Um estava carente porque estava sozinho, o outro estava carente porque estava sozinho. E aí, vamos juntar as carências? E aí, é claro que no começo da lua de mel, cara, né? É aquele carro novo, é aquela casa nova, é o lugar novo que tu está morando, e aquilo vai todo dia caindo, né, na rotina, e aí você vai ver que aquilo não tinha realmente uma compatibilidade de alma, era mais carência. E aí, enfim, tá eu enrolado aí de novo, né, criando aí um emaranhado na minha vida, porque eu fui pela carência. Mas se eu tenho um trabalho de todo dia, tá ali alinhado, né, que se